Bom dia! A gente está aqui no Festival da Quitanda, essa é a 19ª edição e o motivo pelo qual eu vim para Congonhas. Porque para mim não tem como a gente querer entender a formação de uma confeitaria brasileira sem compreender profundamente a nossa doçaria. Esse ano ele acontece aos pés da igreja São José Operário, no comecinho da ladeira Bom Jesus. Então as quitandeiras falam que o festival está sendo abençoado tanto por São José quanto por Bom Jesus, que o santuário Bom Jesus de Matosinhos fica no final da ladeira. E esse ano são 30 barracas das quitandeiras de Congonhas e 8 barracas de quitandeiras de cidades vizinhas, como Conselheiro Lafayette, São Brás do Suaçuí, Ouro Branco, Itabirito, entre outras. Aliás, você sabe o que é quitanda? A palavra quitanda vem do dialeto quimbundo, que é uma língua falada no noroeste da Angola, apesar de que povos de origem banto também usam essa expressão. E quitanda quer dizer tabuleiro onde são expostas mercadorias à venda, normalmente comestíveis. Então, no século XVIII, quando os africanos vieram para o Brasil, essa palavra foi adotada pelos colonos. Então, quitanda naquela época era tudo que era vendido no tabuleiro e quitandeiras eram vendedoras ambulantes que vendiam todo tipo de comestíveis nas ruas. E aí depois, em Minas Gerais, em alguns locais de Goiás e também de São Paulo, a palavra quitanda foi ressignificada, passando a denominar todo o conjunto da pastelaria caseira. Então, o que é quitanda aqui em Minas para a gente? É tudo que acompanha o café, menos o pão. Então, broinha é quitanda, pão de queijo, sequilha, todos os tipos de biscoito, todos os tipos de bolo. Tudo isso é o que a gente chama de quitanda. Que beijinho doce que ela tem. Depois que eu beijei ela, nunca mais amei ninguém. Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim. Vê me abraça apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim. Coração quem manda. Eu dei uma passadinha aqui rapidinho na Secretaria de Cultura. Os jurados estão tendo uma reunião agora. Eu aproveitei para vir mostrar para vocês todos os doces que estão concorrendo esse ano no festival. Então são 30 estandes da Quitanda da Casa, categoria Quitanda da Casa, que são só as quitandeiras de Congonhas. E também tem a Quitanda Regional e o stand mais decorado. Então, além de vir vender os doces, as quitandeiras também precisam arrumar a barraca bem bonitinho. O festival ele é tão importante porque ele empodera essas quitandeiras. Elas podem vir aqui, compartilhar com o público, conversar. E realmente é o que a Juraci me contou. Todas as receitas elas são feitas com medida. Então, é uma xícara, um vidro, um pires. Essa quantidade, apesar dela não ser precisa, isso torna o ofício de quitandeira tão importante, tão especial. Então a Prefeitura e a Secretaria de Cultura de Congonhas estão de parabéns, porque o festival é incrível e é muito bonito poder viver isso e ver de perto. E os jurados vão ter muito trabalho, porque tem muito doce para comer. A transmissão do saber é toda oral. O fazer as quitandas, ele é muito instintivo. A quitanda é mão. Não é como confeitaria francesa, que você vai pesar tudo certinho,
ou como a quitanda da padaria, tudo na balança. As quitandeiras nem têm balança em casa. Então elas vão medindo assim, é um punhado, é um pires, é uma colher. Mas aí a colher de manteiga, que eu colocaria um tantinho assim, a colher da pessoa é assim. Então não existe. Então essa transmissão oral é muito importante. É importante que a aprendiz esteja ao lado da quitandeira para ver e para sentir a mão, e é um treinamento, porque tem que fazer várias vezes até chegar naquele ponto, até a pessoa realmente aprender aquele ponto. Além das categorias que eu falei, também tem o comércio especializado. Então, padarias, confeitarias, que já são comércio, eles também concorrem. E aqui a gente tem 2, 4, 6, 8. Muito trabalho, né? Para provar tudo isso. Gostoso. Esse ano, né, acontece o 19º Festival de Quitanda de Congonhas, que realmente foi criado para que se resgatasse a tradição das quitandas mineiras, que é aquela quitanda que vem da bisavó, da avó, dos pais, dos filhos, e o festival dá essa oportunidade para todos. Nós temos aqui, além de Congonhas, várias cidades da região presente, e é um momento único, é um momento em que cada uma mostra a sua quitanda, o melhor da sua quitanda, oferece, né, aquela quitanda também que é criada e aquela resgate da quitanda. Então, nós temos ao total, esse ano, de 37 estandes com quitandeiras e com o artesanato, né, da nossa região. E aproveitar e convidar todos que participem. É um festival lindíssimo, e você vai ter oportunidade também de ir no festival degustar o cubu e o chá de Congonha, que é o carro-chefe da nossa cidade. O cubu e o chá é feito na hora, se assa o cubu, é distribuído e se distribui o chá também de Congonha, que é a folha que originou o nome da nossa cidade. Bom, a gente não pode acompanhar a degustação dos jurados, porque é entre eles ali. E então eu tô agora indo lá pro festival. Vamos comer o cubu, tomar um chazinho e conhecer as outras quitandas. E sobe ladeira, desce ladeira e a gente segue aqui. O cubu é uma das quitandas mais antigas e a origem dele é de 1715. Tinha uma portuguesa chamada Maria Gouveia, que veio para o Brasil e montou uma fazenda e comprou alguns escravos. Esses escravos eram da etnia cubu. E eles faziam um bolo que era feito de fubá e melado, só isso. Enrolavam na folha de bananeira e assavam. E esse bolo, no dialeto deles, tinha um nome que eu não sei pronunciar, Quidobá, alguma coisa assim, que queria dizer vara para lhe bater, porque era tão duro, porque imagina, só fubá e melado, não tinha nada para maciar ali, então tinha essa coisa, vara para lhe bater. Depois aqui ele foi ganhando em Minas Gerais, né? E a cidade até se chama Gouveia, é uma cidade que fica ali, eu acho que é perto de Diamantina. A cidade se chama Gouveia por causa da Maria Gouveia. E nessa cidade, depois essa receita foi sendo incrementada. Então colocaram coalhada, banha de porco, queijo. Então ele foi ficando um pouco mais palatável, um pouco mais macio, mas continuou sendo enrolado na folha de bananeira, assado no forno de barro, e ele adquiriu esse nome cubu por causa desses escravos dessa etnia. Tem um escritor mineiro, ele é ensaísta, ele era professor da UFMG, escreveu um livro muito conhecido sobre a história da cozinha mineira que se chama Feijão, Angu e Couve. Então ele pega ali em Minas do século XVIII até iniciozinho do século XIX.
E ele diz que a doçaria mineira é luso-brasileira. Por quê? Porque a base é portuguesa, mas quando essas técnicas, esse conhecimento chega no Brasil, o que é feito aqui, o que era feito aqui, não era uma simples réplica do alimento do colonizador, e sim um alimento com identidade própria. Isso vai se transformando, se ressignificando. Na verdade, eu acredito, pelo menos na parte das quitandas, eu acho que as quitandas são um alimento luso-afro-brasileiro. Porque eu acredito sim que existe um elemento de influência dos escravos, a gente vê pela história do cubu, e eu acredito muito na questão da subjetividade daquele que cozinha. Então, quando a sinhá portuguesa passava aquele conhecimento para a sua escrava, é claro que ela ia colocar ali a sua história, o seu aprendizado, o seu gestual. Está numa forma de mexer, só mexe para um lado, as superstições, né? Só mexe para um lado, porque se mexer para o outro vai desandar. A forma de mexer numa massa. Então, eu acredito sim que tem um elemento negro aí. Por isso eu diria que as quitandas são um alimento luso-afro-brasileiro. Quando as pessoas dizem, não, é tudo português, a base é portuguesa, a gente reduz esse conhecimento africano, que é enorme. Muitos já vinham para cá com muito conhecimento de culinária. Você também homogeneiza as relações, como se em todos os lugares o escravo só obedecesse e fosse aquela máquina que vai repetir, como se todos agissem da mesma forma. E eu também não gosto dessa posição porque você tira o elemento ativo do escravo negro. Que eu acredito sim que eles eram ativos. Então é como se colocasse o colonizador português como um ativo, aquele que está criando, modelando uma cozinha brasileira, e o negro como passivo. Não, ele é só um repetidor. Não, ele não é um repetidor. Ele está ali, ele está colocando toda a subjetividade dele na hora que ele cozinha. E a subjetividade, ela é invisível. Ela não é como um ingrediente indígena, um fubá, um polvilho, mas ela está ali presente. Você pode não ver no alimento pronto, mas ela está em todo o processo. Os dias aqui, desde que a gente chegou, estava chovendo. Hoje, enfim, é coisa de mineiro, né? Coisa de São José e Bom Jesus mesmo. Acabou de abrir um super sol e para deixar as quitandeiras felizes e tranquilas e para todo mundo aproveitar o evento. A chuva, né? O dia amanheceu super chuvoso, bem feio, e agora olha o solzão. Branca e botão, com muito gosto arrumei nossa casinha, da sala até a cozinha e carpi todo o quintal. Rocei o pasto e consertei a porteira, enfeitei a casa inteira como se fosse Natal. Mas a quitanda é um patrimônio. Quer dizer, não a quitanda, né? O saber fazer as quitandas é um patrimônio. Então eu quis escrever sobre isso, pesquisar. E em Minas é assim, as pessoas são hospitaleiras. E a quitanda, ela é um símbolo da hospitalidade mineira. Que a gente chega na casa das pessoas, a primeira coisa: você quer um café? Aí a pessoa já vem, tem aqui, já vem com aquela lata, tem aqui um biscoito, parece que as coisas brotam assim. Como assim essa pessoa tem isso tudo em casa? E quando foi em 2013,
eu pensei em entrar com pedido de patrimonialização no IPHAN. As quitandeiras, quem é o detentor do bem, quem é o detentor do saber, eles é que tem que querer ser patrimônio. Ele nunca pode ser de cima para baixo. Então, eu pensei em convidar a Secretaria de Cultura aqui de Congonhas para ser a proponente do pedido. Porque aqui em Congonhas eles já promovem o Festival da Quitanda há 19 anos. E eles fazem um trabalho de resgate da quitanda tradicional muito importante aqui, muito marcante. A gente estava vindo embora, né, do festival, encontrei essa fila, e isso é modo de brasileiro, né? Então eu entrei na fila para comprar um rocambole de Lagoa Dourada. Se é bom ou não, não sei, mas vou descobrir. E olha que eu não sou de cair fila, hein? Eu não gosto muito dessa palavra resgate. Não é resgate porque as quitandas sempre estiveram aqui. Sempre feitas dessa forma, desde quando eu era criança, dos anos 80 até hoje. As pessoas fazem do mesmo jeito. Você chega na casa das pessoas, não tem batedeira. Não tem porque não querem. Fala, não, mas eu gosto de fazer na mão, eu quero sentir. E aquela mesma rosquinha de amendoim que se fazia no início do século, tem hoje, está aí. Às vezes falta um pouco dessa vivência, de estar perto de quem realmente faz aquilo. A cozinheira de dentro de casa. Esse é o conhecimento, um conhecimento mais raiz. Então, quando eu vejo, às vezes, um chefe que faz releitura e está dizendo que com isso está promovendo, está falando, nossa, estou resgatando uma receita, não está resgatando. Está mudando um pouquinho da técnica, um pouquinho do ingrediente, coloca um nome afrancesado, um nome chique, mas não precisa disso. Eu acho que a gente tem que preservar essa memória. De alguma forma, utilizando alguns instrumentos, fazendo um livro, promovendo festivais de comida tradicional, não só festivais, acho importante sim, festivais como o de Tiradentes, que tem comidas mais sofisticadas, com chefes fazendo releituras, eu acho que tem lugar para todo mundo. Mas eu acho que tem um lugar muito especial para essa cozinha tradicional. Esse Festival da Quitanda, onde tem praticamente só quitanda tradicional, tem um público enorme. Existe esse trabalho dessas pessoas que é extremamente tradicional, que é passado de avó para mãe, para filha, sempre ali no ambiente doméstico, nas casas, é intergeracional, é uma tradição fortíssima e que pouca gente fora do estado de Minas Gerais conhecia. Eu gostaria que essa minha pesquisa não fosse parar simplesmente numa estante de faculdade, né? Eu acho que toda pesquisa ela tem que levar benefícios para as pessoas. Vocês devem estar acostumados com unboxing de câmera, de roupa, de maquiagem, mas aqui o unboxing é de doce.